Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Olha, estamos participando de uma série de mensagens muito edificantes para o fortalecimento da nossa fé. É de extrema importância que você deixe o seu nome para oração, bem como faça o compartilhamento para que outras pessoas também sejam alcançadas. Quando você compartilha, você está sendo um multiplicador do Evangelho de Cristo. A mensagem de hoje está muito edificante, fala a respeito das tentações que o servo do Senhor enfrenta em sua trajetória. Antes de fazer a leitura do estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma breve oração. Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Deus, cada pessoa que está participando, meu Pai, desta pregação. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a vida desse homem, a vida desta mulher e fazer, meu Deus, uma obra completa na vida desta pessoa. Pai, eu abençoo a vida dela em nome de Jesus Cristo. Venha, meu Deus, fortalecer a fé desta pessoa, meu Deus, que está sendo tentado a retroceder, a desanimar. Venha edificar a fé desta pessoa, meu Pai. Pai, a tua palavra, que é a verdade, será ministrada e que possa produzir fé no coração de todos. Eu paraliso toda e qualquer ação contrária em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Olha, que bom que você está aí participando. Não esqueça de deixar o seu nome para oração e o nome dos seus familiares. Não esqueça também de fazer o compartilhamento. E você que está assistindo essa transmissão através das redes sociais, do YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você não é inscrito, ó, você está vendo aí meu canal, Pastor Elton Araújo, você só tocar em cima aí de inscrever, só toca em cima, que vai mostrar logo em seguida umas opções para você clicar ali e marcar o sininho, né? E você, todas as vezes que eu entrar ao vivo, você ali já está recebendo o comunicado, tá bom? Então vamos para o tema da mensagem de hoje. O seguidor de Cristo enfrenta tentações. E o texto bíblico está em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que está escrito: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após Cristo passar pelo batismo nas águas, a Bíblia Sagrada nos mostra, nos ensina, que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou fazer com que ele saísse dos planos de Deus, da vontade do Senhor. Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você está disposto a fazer o que é certo, quando você toma uma decisão sábia de andar em conformidade com os ensinamentos do Senhor Jesus, é comum você enfrentar algumas tentações. Só que essas tentações, Deus te deu suporte para vencê-las. Para quem está começando na fé e não sabe o que é tentação, eu vou fazer um pequeno resumo explicando o que é tentação. Vamos dar sequência. O que é tentação? A tentação é o desejo de fazer algo que é considerado errado aos olhos de Deus. Além disso, a tentação é vista como um teste da fé e dos valores de uma pessoa. Na psicologia, a tentação pode ser entendida como um conflito entre o desejo e o autocontrole, onde a pessoa precisa decidir se vai seguir o impulso ou se resistirá a ele. A tentação pode se manifestar de várias formas, e na Bíblia existem algumas categorias de tentações. Então, o que é a tentação, resumindo? É o desejo de fazer algo que é errado. É o desejo de fazer algo que não trará benefícios nenhum para a sua vida emocional, espiritual, sentimental e assim sucessivamente. Porque tudo aquilo que envolve um erro, toda e qualquer decisão que é errada, não tem como trazer nenhum tipo de benefícios para você. Então, a tentação é o desejo de fazer algo que é errado. E a Bíblia fala, mostra exemplos de tentações. Nós iremos estudar de uma forma resumida algumas delas, porque não dá para estudar todas em uma única pregação. Então vamos dar sequência. Tentação a pecar. Essa é uma forma mais comum de tentação, onde a pessoa é incentivada a agir de maneira errada e imoral.
Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? É o desejo descontrolado da carne, é o desejo de errar. Então a concupiscência, após haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O que é que está querendo dizer aqui? Você é induzido, tem o desejo de fazer algo que é errado, você sabe que é errado, você pode, naquele momento, rejeitar aquele sentimento, aquele desejo, e aquele desejo acaba se afastando de você. Mas digamos que você, ao invés de rejeitar o desejo, você vai alimentando aquele desejo. E esse desejo, conforme vai sendo alimentado, vai chegar o momento que você vai dar luz ao pecado. Passou a ser o pecado. E esse pecado consumado, ele traz para a sua vida a morte. A morte, que se refere aqui à morte espiritual, a separação entre você e Deus. Então, todo servo de Deus, ele tem um autocontrole dado pelo Espírito Santo, ele conquistou isso por aceitar Cristo como Salvador, passar pelo batismo nas águas, conforme eu já ministrei nos ensinamentos anteriores. Depois você pode visitar o meu canal e ver as mensagens anteriores. Então, a pessoa, após passar pelo batismo nas águas, aceitar Cristo, passar pelo batismo nas águas, ela começa a ser revestida e começa a ter uma autoridade, uma força espiritual para falar não à tentação, ao desejo de errar. Vamos dar sequência. Tentação ao orgulho. O desejo de se elevar acima dos outros ou de se achar melhor. O orgulho é algo satânico. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo número 16, versículo de número 18. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Então, a soberba e a altivez de espírito está na vida de uma pessoa orgulhosa. Se em algum momento você começar a se achar melhor do que os outros, isso também é tentação. Você não tem que se achar melhor do que os outros. Você não é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Independente da posição que você tenha, independente da posição que eu tenha, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais do que ninguém, nós não temos que nos sentir superior a ninguém. Então nós temos que ter um cuidado, porque o orgulho é um tipo de tentação que leva a pessoa a se ensoberbecer. E aqui o versículo bíblico que eu citei leva a pessoa à queda, à destruição, à separação de Deus. Dando sequência, tentação ao materialismo. A busca excessiva por bens materiais e riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Aqui já está deixando bem claro. Não podemos seguir a dois senhores. A partir do momento que você tem um desejo excessivo de conquistar bens materiais na vida, você já está abandonando Deus. Você já está seguindo outros deuses. Pastor, é errado prosperar? Querer prosperar? Não, você deve querer prosperar, você deve buscar prosperidade. Tudo isso faz parte. Agora, quando o seu coração está inclinado, focado 100% em prosperar acima de tudo, você se perde. Você sai dos planos de Deus. A prosperidade, os bens materiais, passa a ser um Deus na sua vida. Aí complica. E nós vamos ver agora passagens bíblicas que nos explica claramente sobre isso que eu estou falando. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 25, que está escrito: e perguntou-lhe um dos príncipes: bom mestre, foi um homem que foi até Cristo, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude.
Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparta-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza porque era muito rico. E Jesus, vendo-o, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos entender essa parte aqui. Quando ele chama Jesus de bom, Jesus se recusou a ser chamado de bom, certo? A pessoa tem que entender o que é considerado bom naquele contexto. Um exemplo, segundo os estudiosos mencionam que perante aquela cultura, alguém para ser considerado bom, ele tinha que iniciar uma obra e concluir 100% aquela obra. Se ele começasse e não concluir 100%, ele não poderia ser chamado de bom. Quando o homem chamou Jesus de bom mestre, Jesus ainda não tinha concluído a obra, ele tinha começado, mas ainda ele não tinha morrido na cruz do Calvário, ainda ele não tinha ressuscitado. Aí, por isso que Jesus se recusou a ser chamado de bom. E aí ele, se você observar, era um homem que praticava a lei, os ensinamentos, honrava pai e mãe, não adulterava, tinha cuidado com os princípios da Torá e assim sucessivamente. Quando Cristo olhou para o coração dele, enxergou uma avareza, um amor ao dinheiro. Então aquele homem, ele era muito apegado ao dinheiro. Cristo, como ele perguntou sobre a salvação, Cristo apresentou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus falou: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O que me chama a atenção é que todos que Jesus falou, vem e segue-me, ele transformou em discípulo, transformou em apóstolo, transformou em seguidores. Alguém que multiplicava o evangelho de Cristo. Dá-se a entender que Jesus enxergou no coração daquele homem um chamado, mas que a riqueza estava impedindo dele assumir aquele chamado. Uma outra coisa, quando Jesus falou, vai, vende tudo quanto tens e dê aos pobres, vem e segue-me, de repente ele poderia simplesmente estar sendo testado, assim como Abraão foi testado quando Deus pediu, sacrifica Isaac, o filho da promessa. E Deus não deixou Abraão sacrificar o Isaac. Então, se aquele homem rico falasse, tá bom, Senhor, eu vou vender tudo quanto tens, vou dar aos pobres conforme o Senhor manda, e eu vou voltar e vou te seguir. Talvez Jesus falasse assim como Deus falou para o Abraão. Não precisa. Poderia ser um teste. Mas Jesus precisava enxergar que aquele homem tinha que se desprender daquela avareza, daquele amor ao dinheiro. E ele, por ser tentado pelo dinheiro, ele não estava conseguindo ali encontrar a salvação. E aí ele simplesmente se entristeceu e saiu sem obedecer o comando de Cristo. Aí Cristo vem e fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é que o rico não entre no reino dos céus. Milhares de pessoas ricas vão ser salvas. Só que somente aquelas pessoas que são ricas sem amar ao dinheiro. Você pode se enriquecer, você pode prosperar, mas se você amar o dinheiro, você se perde. Você se corrompe, você se vende. Então aqui Cristo falou como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí chegou até a falar, mas faça um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Se nós trouxermos para a nossa cultura a imagem de um camelo, se nós trouxermos para a nossa cultura a imagem de uma agulha, você vai ver que é impossível, né? Mas a agulha mencionada aqui não é aquela agulha de costurar, que as pessoas geralmente conhecem, que muitos têm dificuldade para colocar um pedacinho de linha. A agulha mencionada aqui é o seguinte, porque em Jerusalém tinha uma porta lá que ela era muito estreita, muito apertadazinha. E quando os camelos vinham, eles tinham que tirar as bagagens de cima dos camelos, e os camelos passavam se abaixando com dificuldade. E essa porta era chamada agulha. Então, quando Jesus falou, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, estava se referindo àquele contexto ali, a dificuldade que um camelo enfrentava em passar naquela portinha estreita, apertada, que o camelo tinha que se abaixar. Isso segundo os estudiosos. No entanto, a salvação pode alcançar todo mundo, quem é pobre e quem é rico. Mas a salvação não consegue entrar na vida de uma pessoa que é avarenta, na vida de uma pessoa que ama ao dinheiro. Olha o que está escrito aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha que interessante. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que não presta no mundo. Qual é a raiz disso daí? O amor ao dinheiro. Não é errado você ser rico. Se você ama o dinheiro, aí sim, aí está o erro. E quem ama o dinheiro se vende. Quem ama o dinheiro é corrupto. Quem ama o dinheiro aceita suborno. Quem ama o dinheiro mente para prejudicar uma pessoa. Quem ama o dinheiro, ele pode ter malas e malas de dinheiro, mas ele continua roubando. Ele pode ter dinheiro que mesmo que ele quisesse gastar na vida dele toda, ele não conseguiria. Mesmo assim, ele vai continuar roubando, desviando verba e assim sucessivamente. Por quê? Porque o amor ao dinheiro leva a ser uma pessoa má, uma pessoa demoníaca, uma pessoa ruim. Por isso, nós temos que ter um cuidado com a tentação de querer ter muito as coisas. Não é errado você querer ter as coisas, mas tudo tem um limite. Não é errado você trabalhar para ter as coisas, mas tudo tem um limite. Cuidado para você não colocar o coração. Você colocar o coração nos bens materiais, você vê alguém da sua família passando fome e você tem milhões guardados e você não tem coragem de dar 1 quilo de arroz. Você torna-se uma pessoa egoísta, uma pessoa avarenta, uma pessoa soberba, uma pessoa que pode até falar que tem Cristo como Salvador, igual aquele jovem, né, rico, que ele queria a salvação. Só que quando foi apresentado o que era necessário, ele desistiu. Então, cuidado. Cuidado para não perder a salvação. Cuidado para não deixar a tentação te enganar. Prospere na vida, mas que venha ser a prosperidade para a honra e glória do Senhor. Prospere na vida para que Deus seja glorificado através da sua prosperidade. Prosperou na vida? Glória a Deus. Não se esqueça de onde Deus te tirou. E quando você prospera da forma certa, de uma coisa você pode ter certeza, Deus te honra cada vez mais. Mas o teu coração tem que ser o altar do Senhor Jesus e não da avareza. E não esqueça, tudo que Deus colocar nas suas mãos, lembre-se da obra do Senhor, lembre-se das coisas de Deus. Tenha prazer em ajudar as coisas de Deus, ajudar a obra do Senhor. Tenha prazer em separar a sua oferta, tenha prazer em separar seu dízimo. Faça isso com um coração alegre, não com tristeza, mas com um coração alegre, ciente que você está investindo no reino de Deus, para que outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas também sejam salvas. Mas aqui, voltando para o texto, Timóteo deixa bem claro que o amor ao dinheiro fez com que também pessoas se desviassem da fé. Ou seja, já tinham conquistado a fé, já tinham conquistado a salvação, mas acabaram se desviando. Vamos dar sequência? Tentação à imoralidade. Lembrando, nós estamos estudando alguns tipos de tentações que o servo de Deus pode enfrentar. Tentação à imoralidade. O impulso de agir de forma sexualmente imprópria. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha, sabe o que é interessante? A imoralidade sempre está envolvida para a questão sexual. E quando o assunto é questão sexual, Deus nunca vai mandar você enfrentar. Na Bíblia você vai ver muitas passagens bíblicas mandando você lutar, mandando você ser corajoso, mandando você ser valente, mandando você ser ousado. Mas quando o assunto é prostituição, sexualidade, a Bíblia deixa bem claro, foge. Por que manda fugir? Porque não tem carne forte o suficiente para resistir. Se começar a brincar com questão de prostituição, cai. Pode ser quem for. Se brincar, ficar dando uma de sanção, ficar ali, não, não sei o que, vai acabar caindo, se prostituindo, adulterando e assim sucessivamente. A tentação da imoralidade, da sexualidade, você tem que fugir. Então, algumas pessoas precisam fugir do computador determinados horários da noite, precisa fugir do celular determinados horários do dia ou da noite. Aquilo que vai levar você a se prostituir, você tem a obrigação de fugir. Prostituição não se enfrenta. Prostituição é necessário você fugir. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai encontrar homens de Deus que perderam muito
por causa da prostituição. Se nós analisarmos em nossos dias, todos nós conhecemos pessoas que, devido à prostituição, perderam muito, perderam família, perderam ministério, perderam comunhão, perderam a paz e alguns perderam até mesmo a própria vida. Então, sobre a imoralidade, não tem acordo. Temos que fugir. Essa é a orientação divina. Agora, sabe o que é interessante, para finalizar? Eu citei vários exemplos de tentações que vão muito mais além disso, mas o que é interessante, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que todas as tentações, independente quais sejam, todas são menores do que nós. Olha o que está escrito aqui, ó. A tentação é menor que você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 está escrito: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. As tentações que nós enfrentamos estão condicionadas ao plano terrestre, aos desejos que pertencem à carne humana. Mas Deus é fiel, que não deixará que sejais tentado além do que podeis. Está falando aqui que Deus nunca vai permitir que uma tentação seja maior do que você. Ela sempre será menor do que você. Antes, com a tentação, também fará com que possais escapar, para que a possais suportar. Aqui menciona o quê? Também fará com que a possais escapar. Existe um escape. Estou sendo tentado, vai orar. Esse é um escape. Estou sendo tentado, vai ler a Bíblia, vai escutar louvores. Estou sendo tentado, vai para a igreja. Eu estou sendo muito tentado. Tem alguém que você conhece, que é espiritual, uma pessoa de Deus, para você passar a mensagem, conversar com aquela pessoa, pedir oração para ela. Existe o escape. Então, se você, diante da tentação, não lutar, você acaba caindo. Você acaba caindo para algo que é mais fraco do que você. A tentação é menor do que você. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará sentar acima do que podeis. É sempre abaixo do que você pode, ok? Bem, estamos chegando ao fim dessa pregação. Eu creio que o Espírito Santo se encarregou em falar em cada coração. Se Deus quiser, amanhã estaremos trazendo mais um recadinho de Deus, às 19 horas em ponto, para abençoar as nossas vidas. Cada dia, uma pregação diferente, e o Espírito Santo de Deus tem abençoado. Antes de fazer a oração final, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês, um convite, aliás. Domingo agora, nós teremos 4 reuniões na nossa igreja. 7 da manhã, 9 da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Eu quero convidar você para estar conosco. O endereço da igreja é Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro Tancredo Neves. A igreja fica a poucos metros ali do Supermercado Rodrigues, 100 e poucos metros do Supermercado Rodrigues, bem em frente ali a ProSaúde. Olha, eu quero convidar você para estar conosco. Você já conhece a nossa igreja? Pastor, ainda não conheço a Igreja da Graça do Tancredo Neves. Venha neste domingo fazer uma visita, você e a sua família serão todos bem-vindos. A igreja tem um amplo estacionamento. Você está vendo aí a fachada da igreja? Uns 15 metros para frente aí, quando você estiver passando na frente da fachada, você vai ver ali uma porta de entrada ampla, é ali o estacionamento da igreja. Você que está vindo do lado da Bemol, põe aí o vídeo, ó, tá vendo aí? Você vai passar na frente da igreja, o vídeo está passando aí devagarzinho. Aí, ó, é o estacionamento da igreja. Você vai ter a oportunidade aí de entrar, deixar o seu carro e buscar aí a presença de Deus. Põe aí os horários dos cultos novamente. Então, domingo agora eu conto com a presença de vocês. 7 da manhã, de preferência, quem puder vir. Pastor, eu não posso estar presente 7 horas da manhã. Venha 9 horas da manhã, 5 da tarde ou 7 horas da noite. Eu tenho certeza que Deus irá falar muito ao seu coração através da palavra. E você que estará nos visitando, quando terminar a reunião, você será orientado a comparecer a uma determinada localidade para retirar um presente do pastor Elton para a sua vida. Presente de Deus, através do pastor Elton, para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar agora, estamos chegando ao fim. Você já deixou o nome para a oração? Se não deixou, deixa aí rapidamente. Já compartilhou? Se não, faça o compartilhamento também. Vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Pai,
cada pessoa, meu Deus, que está participando, meu Pai, deste culto. Venha, meu Deus, alcançar a todos de uma forma especial. Pai, eu abençoo este homem, esta mulher, esta casa, esta família, a vida de todos. Pai, eu paraliso toda e qualquer ação contrária em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, a todos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, que bom. Mensagem abençoada, oração abençoada para fortalecer e abençoar as nossas vidas. Estamos chegando ao fim de mais uma mensagem de fé, de mais um pão diário que está sendo entregue. Se Deus quiser, até amanhã, às 19 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.